Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa conversa, nosso webinar. E a ideia aqui é falarmos sobre, de uma forma geral, a AMS, né? Então, a ideia é que a gente traga uma perspectiva em como iniciar a adoção dessas soluções, ou da solução em si, entendendo o ciclo de adoção, recursos disponíveis e como melhores exemplos de aplicações e uso, né? Processos-chave por área da empresa, indicadores-chave e guias de adoção. Então, assim, a ideia é que a gente traga aqui uma ideia geral sobre o AMS em si, falar sobre o que, a importância e como a Alpha People promove e ajuda na adoção do AMS. Tá? Hoje estamos eu e o William, eu como Business Unit Account Executive, né, mais na parte comercial, e o William com a especialidade aí como gestor aí da área de AMS em si. Então, deixa ele falar um pouco logo em breve. A nossa agenda hoje, ela vai cobrir esses pontos, esses tópicos, né? Vamos falar um pouco sobre a empresa, porquê do AMS, falamos um pouco do ciclo de vida do produto em si, das aplicações, alguns resultados que a gente já pode apresentar e falar para vocês terem uma ideia do impacto, e vamos destacar e entrar mais no AMS em si, quando o William vai explicar aí com detalhe para vocês, e como a gente pode desenvolver essa parceria a longo prazo. Então, para quem não conhece que a Alpha People, eu vou trazer um pouco da perspectiva aqui, falando um pouco da empresa. Hoje a Alpha Alpha Global, né? Estamos em 14 países aí, não só com escritórios presenciais, mas com o nosso time, tanto do Brasil quanto de outros lugares, em locais distintos. Então, hoje a gente tem gente no Brasil, no México, Chile, Arábia Saudita, Estados Unidos, Canadá, tem uma equipe bem grande no Canadá, inclusive alguns brasileiros que já estão há um tempo no Canadá. Temos mais de 625 colaboradores, grande maioria são profissionais qualificados, certificados. Entendam, certificados, nós profissionais certificados não são só a equipe técnica altamente certificada, mas temos outras áreas de negócio dentro da empresa que também absorvem conteúdo das plataformas e da tecnologia que a gente trabalha. Então, você vai ter gente do administrativo, gente do comercial, com certificações em inteligência artificial, em plataformas de automação, em plataformas de gestão de negócios, enfim. Nossa divulgação e qualificação técnica, ela é bem ampla dentro da empresa. Então, 95% hoje dos nossos projetos são entregues de forma remota, online. Isso aí já é uma prática a longo prazo, né? Já vem há um tempo acontecendo. E temos mais de 500 clientes ativos em todo o mundo. A referência de projetos é muito mais ampla, né? Aí são clientes que a gente tem atividade, seja em um projeto, seja em uma melhoria, seja em um atendimento pós-projeto, seja em um contrato AMS. E hoje a Alpha faz parte de um grupo de parceiros da Microsoft com a qualificação diferenciada. Então, 1% desses parceiros fazem parte do Inner Circle, e a gente vem aí renovando como esse parceiro diferenciado nos últimos 15 anos. Então, a gente outros vem carregando e vem obtendo outros prêmios aí nesse período. Mas, seguindo adiante aqui, falando um pouco do que tem, né, o que é que está por trás do que a gente faz e como a gente se posiciona, né? A Alpha, ela não só trabalha como uma consultoria que presta serviços, seja de diagnóstico, de análise, de assessment, de arquitetura, de implementação de soluções Microsoft, tanto quanto desenvolvimento e serviços gerenciados, a parte de education, com academia de talentos, workshops, cursos. Também somos habilitados em licenciar, né, oferecer licenças para os nossos parceiros através do programa CSP. Então, parceiro que não tem um contrato direto com a Microsoft imediato, ele pode licenciar através da Alpha People. A gente direciona e licencia diretamente. Também a Alpha desenvolve e cria suas próprias soluções
estruturado nessas plataformas. Então, a gente tem aqui soluções cross, que atendem várias áreas de negócio da empresa, como, por exemplo, finance, gestão de projetos, customer service, vendas ágeis, quanto a soluções verticalizadas, voltadas para algum setor específico, tá? Como real estate, professional services, área de varejo. A Alpha hoje tem foco nas tecnologias Microsoft, muito mais voltadas para a área de negócio, seja as plataformas de gestão empresariais, quanto plataformas de promoção de produtividade e inteligência artificial também, colocando o nosso cliente no centro, né? Ajudamos e promovemos o desenvolvimento dessa visão estratégica. Então, muito dos nossos projetos iniciam com Envision, né? Que é a parte da visão, a visão estratégica e estratégia de negócio associada àquele desenvolvimento. E temos aí a equipe bem habilitada em conduzir essas implantações, essas implementações, esses projetos em todos os métodos conhecidos, seja cascata, modo ágil, temos aceleradores, desenvolvimento de MVPs e também com alocação de profissionais por outsourcing. Então, assim, são muito mais de clientes, mas aqui eu trago alguns clientes para vocês terem uma pequena referência da amplitude de atuação da Alpha People no mundo. E aí a gente segue para falar do AMS em si, que é o nosso objetivo aqui. Então, por que o AMS? Antes de começar, pessoal, nós temos aqui o William e tem a equipe de marketing conectada, tá? Eles estão aqui olhando. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta no chat, podem fazer diretamente, a equipe vai tentar responder. E aí a gente pode trocar essa informação e essa conversa aí dinamicamente. Então, não necessariamente esperem até o final, mas se quiserem dinamicamente ir perguntando, Jéssica e equipe, eu peço para me alertar se tiver alguma coisa que eu possa responder na perspectiva comercial, mas aí o William está também conectado aí, pode ajudar aí respondendo isso em tempo de execução aqui da nossa apresentação, tá? Então, por que o AMS, né? Na verdade, o AMS em si, né, a sigla AMS, né, são serviços gerenciados de aplicação, né, Application Managed Services. Ele vem com o objetivo, né, a ideia de a gente trabalhar com o objetivo de implantar o AMS é olhando para os desafios pós-projeto, né? Então, na conclusão de uma implantação, na conclusão de um projeto em si, e agora? Né? A gente vem a pergunta, e agora? A gente sabe que a implantação e o desenvolvimento de aplicações de negócio promovem mudanças no negócio, promovem um amadurecimento de alguns processos. A gente até descobre processos que podem ser melhorados ou muda processos durante o processo de implantação. Mas, em grande parte desse desenvolvimento, dessas implantações, seja de um software, um ERP completo, seja de uma aplicação ou de um app mais pontual para atender uma necessidade específica, o amadurecimento dos processos de negócio e a mudança real, ela demora um tempo para acontecer. Então, durante esse processo, mudanças acontecem, adaptações, por exemplo, mudança de legislação, por exemplo, como tem a mudança prevista para a RP aí para o próximo ano, mudança de processo em si, mudança de equipe, estratégia de negócio, o mercado se comporta de uma forma, a empresa estabelece uma nova estratégia. Então, assim, é preciso acontecer esse equilíbrio, né, entre qual a influência que a plataforma está fazendo no meu negócio e qual a influência que o meu negócio faz na plataforma. Eu tenho que estar sempre trabalhando essa balança. E ao longo do tempo, depois que eu comecei, dei o primeiro passo em digitalizar, em automatizar, em colocar um suporte de inteligência artificial nos meus processos, isso vai tendendo a promover mudanças até radicais. Então, como é que eu conduzo, como é que eu acompanho, como é que eu sou apoiado desse processo, né? Afinal de contas, eu preciso focar no meu negócio. Eu nem sempre vou querer colocar minha equipe interna de TI dedicada para esse tipo para essa plataforma, para esses ajustes, para essa especialização. Eu preciso de resposta rápida, eu preciso de um interlocutor que seja ponto focal naquela evolução contínua. E
a ideia é que eu aproveite conhecimento de outras frentes. Afinal de contas, a gente sabe que as plataformas elas trazem conhecimento da comunidade global, de outras implantações. E a gente decide se aproveita ou não. Então, falando um pouco aqui sobre o ciclo de vida, né? Eu trouxe aqui um comparativo com o ciclo de vida de produto, né? Então, aqui a gente tem o ciclo de vida do produto, aqui na linha vertical eu tenho o valor agregado do aplicativo ou da aplicação, e aqui a linha do tempo, né? Então, eu tenho um processo de descobrimento, isso aqui acontece quase toda implantação, processo de descobrimento, processo de crescimento, e aí eu vou crescendo na maturidade aqui, e dependendo do meu comportamento com relação ao valor agregado que eu estou trazendo para a aplicação, para o software ou a aplicação que eu implementei, ele tende a perder um pouco de valor agregado com o tempo, tá? E aí, grande parte das decisões de mudança de uma aplicação, mudança de um RP ou de um software de gestão do CRM, outra aplicação, acontece quando eu começo a não ver mais valor agregado aqui. E às vezes não é necessariamente por uma questão de evolução do produto, por uma questão da balança que eu falei. Então, quanto que esse produto está influenciando o meu negócio, quanto eu estou aproveitando da influência e quanto que eu estou trazendo novos processos de negócio que influenciam a operação do produto. Então, como é que eu acompanho isso ao longo do tempo? A gente sabe que ao longo desse processo todo aqui, né, esses pequenas demandas de serviço, de ações vão acontecendo, às vezes de forma não coordenada. Então, em algum momento eu preciso de um suporte, em algum momento eu preciso de uma transição ou uma passagem de conhecimento para um time novo, ou um turnover que eu tive maior de uma área de negócio, ou eu preciso melhorar uma interface que agora está sendo demandada, eu preciso trabalhar meus processos com a operação. Então, como é que eu faço para coordenar todas essas demandas que fatalmente acontecem aqui? Não tem como você não ter isso durante um ciclo de vida de evolução da aplicação. Então, tudo isso vai acabar precisando ser feito. Fazer sozinho ou ter uma equipe exclusiva para fazer isso é bastante custoso. Então, como a gente coordena isso, né? A gente sabe que a tecnologia está evoluindo a velocidade sem precedentes, assim, bem mais rápido. E como é que eu me torno pronto para iniciar, para trazer uma iniciativa com inteligência artificial, utilizando um Copilot, por exemplo, para um processo de negócio que eu sei, já vi em apresentações, já vi em fóruns, já vi em a própria Microsoft apresentar nos seus portais. Aquilo é possível, mas será que é possível dentro de casa? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu estou pronto? A minha estrutura de dados, o meu processo está maduro, minha aplicação está madura para eu implementar, dar esse passo adiante e acompanhar o que está acontecendo, né? Então, o investimento equilibrado entre implantação inicial e manutenção contínua permite que as suas aplicações se adaptem às mudanças nos negócios e nas tecnologias também. E aí, isso aí dá mais segurança e garante que as aplicações elas continuem eficientes, seguras, a parte de segurança alinhada com os objetivos estratégicos. Então, esse valor de negócio aplicativo ele vai decrescer dia a dia se eu não trouxer à tona a, a preocupação ou der relevância para esse ciclo todo que tem. Então, quando a gente pega um catálogo de serviços, se a gente olhar todos aqueles serviços que estavam espalhados ali, parte daqueles serviços, eles servem para atender uma demanda reativa, de forma reativa, né? Então, assim, aconteceu, eu preciso tratar, eu preciso cuidar daquilo. Mas como é que eu me programo para também estar atuando de forma planejada, né? Trazendo aqui uma visão mais aproximada da estratégia, para que, por exemplo, vai ser lançado um novo release com algumas funcionalidades, e como é que eu coloco essas funcionalidades em funcionamento. Por exemplo, a gente tem clientes que, por exemplo, usam o Microsoft Dynamics CRM, né, o Customer Engagement, mas nunca ativou nenhuma função que já está disponível e incluída de inteligência artificial que apoia a operação. Ainda. Então, já está na licença, ele já está aquele valor, o
custo já existe, ele já está pagando por aquilo, ele não está usufruindo daqueles benefícios que podem diminuir o custo de operação dele e trazer uma visão estratégica melhor. Então, como é que eu faço isso de forma planejada? Então, a ideia é que a gente consiga juntar isso, mas de forma organizada. Ter condições de reativamente atender às suas demandas, ou seja, mudança imediata, uma emergência, e também trabalhar de forma proativa com outras formas, né? Então, em qualquer investimento de TI, né, a gente sabe que é na fase de operações que você colhe os benefícios. Então, eu tenho lá todo o investimento, mas quando eu começo a ter operação e maturidade, eu começo a colher os benefícios. Então, você pode ter executado o melhor projeto de implementação todos os tempos, mas se a solução ainda não foi aceita, se o processo ainda não amadureceu para acompanhar e fluir de acordo com o que foi idealizado, você nunca vai chegar naquele ponto de maturidade onde você está colhendo reais benefícios. Então, a fase de operações é bastante importante, né? Porque nesse momento você já fez o investimento. E você precisa agora correr. Com o planejamento adequado, tudo bem, eu vou ter lá, tenho uma visão de retorno de investimento pontual, mas será que vai acontecer naquele tempo? Será que vai acontecer daquela forma? Então, a ideia é que, para uma fase operacional bem sucedida, a gente consiga garantir que os usuários estejam realmente usando o sistema, garantir que o sistema funcione constantemente conforme esperado, garantir que o sistema evolua paralelo com a sua organização, ou seja, se eu fizer ajustes nos meus negócios, eles acompanham sem eu precisar ter todo um processo de implantação de 4, 5, 6 meses para poder adaptar aquele novo processo. Então, essa dinâmica de adaptação e garantir que o sistema acompanhe as vantagens tecnológicas do mercado, ou seja, está evoluindo. Hoje, está evoluindo com uma velocidade muito maior que a gente imagina. E a ideia é que um catálogo abrangente de serviços, de forma coordenada e organizada, a gente consiga trabalhar com essa evolução, trabalhando com um orçamento, uma visão orçamentária, uma visão planejada, mais estruturada. Tá? Aqui eu trago alguns resultados que a gente já obteve, né? Então, a gente, por exemplo, já ajudou um cliente a monitorar o uso detalhado de suas vendas no Dynamics 365, garantindo que vendedores ao redor do mundo estivessem trabalhando conforme os padrões, ou seja, eu garanti a adoção, eu melhorei a adoção e garanti que aquele ciclo de vida ele não vai decrescer ali, porque eu, com um processo acompanhado, estruturado, a gente consegue fazer com que a equipe tenha aderência, né? Então, a gente conseguiu melhorar a estabilidade do sistema de gerenciamento de chamados de um call center da área de saúde em 95%. Então, veja aqui que a gente já consegue trazer uma redução de custo, né? Conseguiu trazer uma redução de custo de 75%. Priorizamos e incluímos no regulamento mais de 80 solicitações de mudança de um cliente global em lançamentos de melhorias durante o primeiro ano de uso. Então, mais de 80 solicitações de mudança, ou seja, a gente não está falando de reativo, a gente está falando estamos falando de adaptação de forma rápida, estando pronto para as mudanças e evolução do processo de negócio. E aqui nesse caso aqui da inovação, um cliente de longa data, né, antigo, ele fez a mudança aí para adaptação a esse processo da sua versão em nuvem, com várias adaptações e adições usando a parte de low code aqui, enfim, já era um cliente que já usava a plataforma de negócios. No momento em que começaram a surgir possibilidades de trabalhar com mais insights, mais evoluções adaptadas usando um desenvolvimento sem precisar de desenvolvedores especialistas, com low code, conseguimos ajudá-los aí com esse processo. Então, o que é o Alpha People AMS, né? O que é esse serviço gerenciado de aplicações que a Alpha People traz? Então, ele oferece suporte contínuo, né, para as aplicações empresariais, garantindo eficiência e estabilidade. A gente personaliza os serviços para atender a necessidade de cada cliente, fornece tudo que precisa para manter as aplicações funcionando perfeitamente, incluindo suporte técnico, manutenção, atualizações, simplifica a operação, né, garantindo que os processos sejam eficientes e eficazes aí. Então, essa parte de simplicidade nos processos, a gente ajuda a simplificar os processos com a plataforma que está aplicada e oferece soluções mais econômicas para que tenha uma flexibilidade de gestão e uma previsibilidade orçamentária no processo.
Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o William, para ele explicar mais a fundo o que é esse AMS que a gente está falando, que eu estou falando aqui o tempo todo para vocês, mas o que é que está por trás, o que é que está dentro dessa oferta, né, da Alpha People para vocês. Will, eu passo a palavra para vocês, se quiser puxar a tela, fica à vontade, tá? Legal. Só colocar o projeto aqui, então, só um instante. Então, pessoal, bem, começando a falar um pouco do serviço do AMS, né? O que o AMS tem a oferecer com relação aos seus serviços, né? Então, o AMS, né, a gente entende que ele começa fazendo um atendimento já no segundo nível, né? Onde nós teremos alguns especialistas aqui, né, tanto desenvolvedores da área de negócios ou da área de estrutura, que vão estar prontos para receber a sua demanda, fazer uma compreensão dela e aí sim adequar, de repente, para um recurso devido ali da área designada para realizar o atendimento, né? Então, a gente entende que sempre vai ter uma pré-filtragem ali no time de vocês, que vai fazer uma pequena e breve análise ali para entender o que é encaminhar para o nosso time, para que nós possamos aqui fazer o devido atendimento, tá? Dentro desses serviços, né, nós fazemos aqui o gerenciamento dos incidentes, né? Então, ou seja, se há algum obstáculo, alguma atividade, alguma tarefa, né, que deveria estar sendo executada pela tua área de negócios, e de repente ocorreu um erro, um problema, está sendo exibido algum alerta em tela, né? Nosso time aqui vai fazer uma análise juntamente com o time de vocês, ou o usuário, para entender qual é o problema, sanar aquele problema que vem acontecendo naquele momento, para que o processo ele possa seguir de maneira normalizada, tá? Pelo menos naquele momento. Caso aquele problema, caso aquela situação, aquele incidente, seja necessário alguma correção maior, um pouco mais específica, a gente já começa a tratar aquilo como um gerenciamento de problema, porque aquilo ali evoluiu, né? Então, no gerenciamento de incidentes, o nosso foco é fazer com que a demanda, né, que é aquela atividade que está parada naquele momento, ela flua, né? Para que não impacte, de repente, um faturamento, uma venda, né, que impacte algum atendimento, caso seja algum serviço, algo do gênero, né? Mesmo quando é um incidente grave, né, e é onde a gente entende que está uma operação inteira parada, algum processo que impacte a parte financeira da empresa, a gente vai mobilizar a todas as pessoas que forem necessárias, os arquitetos aqui da empresa, o time de infraestrutura, desenvolvimento, todo o time que for necessário, para poder fazer com que aquele processo ele consiga seguir, né? Então, tanto no atendimento de um incidente grave, no incidente comum, nosso foco é sempre fazer com que o processo do cliente ele siga de maneira normal, né? Aqui foi um pouco para frente, aqui um pouco rápido. E aí, quando a gente também está falando aqui da questão desse gerenciamento de problemas, né? O que é interessante lembrar é que, no caso dessa gestão de problemas, ou no caso de solicitação de mudanças ali, no caso de alguma solicitação nova, alguma implementação, alguma evolução do sistema, você vai contar tanto com o nosso analista de negócio, o analista funcional, que vai estar se consultando justamente com o time de vocês, né? Para justamente adequar e fazer com que o sistema funcione da maneira adequada, né? E também faça com que o seu sistema ele evolua, né? Então, como o Fábio citou lá em cima, é importante sempre a gente lembrar a questão da evolução do sistema, né? Manutenção e evolução do sistema. Então, esses dois serviços aqui, né, tanto da questão do gerenciamento de problemas quanto a solicitação de mudanças, eles servem para que a gente possa fazer com que aquele ciclo de vida que o software tem, ele se alongue por um período maior, né? É muito comum ali quando a área usuária, né, quando os usuários eles enxergam ali que o sistema não vem entregando o que eles necessitam, né, é justamente começar a procurar uma outra solução. E aí você começa já a captar outro software e aquilo acaba automaticamente gerando um custo de reimplantação. Então, o intuito do AMS nesses serviços aqui, né, é justamente fazer com que esse ciclo de vida ele amplie, né? Até mesmo quando a gente trabalha com plataformas online, né, a própria Microsoft, sempre de tempos em tempos, vem aplicando novas funcionalidades na aplicação e que muitas vezes, já com o licenciamento que vocês possuem, a gente consegue ampliar ali o uso do dia a dia da ferramenta de vocês, né? Então, é importante a gente lembrar que esses serviços aqui, né, eles servem justamente para que a gente possa fazer um acompanhamento desde problemas que possam acontecer na ferramenta de vocês, até mesmo a ampliação e a utilização
cada vez maior da aplicação, né? É, a nossa área também, ela acaba atuando ali, ajudando vocês com relação às atualizações que a Microsoft, né, ou de repente até alguma outra plataforma que tenha dentro da aplicação de vocês, aconteça, né? Então, quando a gente está falando aqui das aplicações de CRM, né, então a cada 6 meses, a Microsoft disponibiliza as atualizações de Wave, né? Então, um pacote bem grande ali com um pacote bem grande com várias atualizações da aplicação, onde algumas coisas são depreciadas, algumas outras elas sofrem alteração e algumas vezes precisa sofrer alguma reparametrização de algum processo, né? Então, a área de suporte, a área de AMS, ela está ali para poder me ajudar com relação a essas atualizações. No caso para quem trabalha aqui com RP, eu não sei se algum de vocês aqui trabalha com Business Central, a nossa área ela também vai trabalhar ali justamente no gerenciamento das atualizações de localização, né? Então, também no caso de localização para RP, né, de tempos em tempos, por conta de questões fiscais, né, de prefeituras, né, então é muito comum a cada período haver uma atualização necessária ali para se adequar a essas normativas contábeis, né? Então, o nosso time também fica aqui à disposição, né, para poder ajudar e até mesmo lembrá-los, né, de determinadas atualizações que devem acontecer no sistema, né? Então, para que a gente possa justamente fazer com que vocês possam caminhar de maneira bem correta com relação a essas questões de pendências fiscais e contábeis ali do sistema, né? Bem, falando da nossa equipe, o que é legal lembrá-los, né? A equipe de suporte, ela é composta por desenvolvedores ali da parte funcional, da área de negócios, aí a parte técnica com os desenvolvedores, né? Então, normalmente a gente faz a nomeação de cliente para cliente de um líder funcional ali, né? De um líder de soluções. Para quê? Para que justamente ele possa acompanhar junto com vocês a evolução do sistema de vocês. Também levantando, né? Alguns pontos de melhoria, né? Levantando sempre algum ponto que a gente pode abordar ali para que a aplicação de vocês continue sempre atualizada, né? Sempre funcionando da maneira mais adequada, né? Abaixo desse líder de soluções, a gente vai ter alguns outros consultores da área funcional ou da área técnica, que sempre quando necessário, porque pode acontecer daquela pessoa que está atuando com você necessitar de um apoio para andar em paralelo com outras atividades, ele vai nomear algumas outras pessoas do time para poder acompanhar com ele na execução daquelas atividades, né? Então você não tem apenas uma pessoa dedicada no seu atendimento, você também vai ter outras pessoas dedicadas e apoiando ela no desenvolvimento e na atualização da sua aplicação, tá? Isso traz uma certa vantagem, porque muitas vezes ali a gente passou por isso, a gente foi adequando o nosso modelo, porque no começo o pessoal falou assim, olha, putz, eu queria que a pessoa X, ela acompanhasse mais o nosso processo. A pessoa que já está acostumada com o nosso processo diário, né? Então, o que a gente acabou fazendo é trazendo uma pessoa que vai fazer essa figura representativa ali frente ao cliente, para poder entender, conhecer o negócio, estar mais próxima, né? E, de repente, quando necessário, trazer para dentro de casa, fazendo o apoio ali, né? Até as devidas cobranças, fazendo um pouco ali do papel do advogado do diabo ali, né? Criticando quando necessário, para que a gente possa fazer a entrega da melhor maneira possível, né? E aí, lógico, né? Também vão ter as figuras como a minha, né? De ser o delivery manager, né? De estar ali, né? Fazendo a parte executiva desse processo. Tem também ali o account manager, né? Como, por exemplo, o Fábio e o Head Delivery, né? Então, a conta de vocês, então, o projeto, né? Aquelas figuras que vocês conheceram durante o projeto, né? No caso aqui, o Fábio, o André, né? O André Teles, o Vitor, o Rafael, eles não saem do processo quando o meu time ele entra no processo do atendimento. Essas pessoas também continuam. Então, sempre quando necessário, eu posso envolvê-los, né, para de repente prestar um atendimento melhor para vocês, ou vocês também podem envolvê-los até por algumas outras questões de querer desenvolver e trabalhar alguma outra atividade além da atividade de AMS, tá? Mas o time Alpha People ele ainda continua, né, desde o time de projeto até o time de sustentação, ele ainda continua trabalhando para vocês durante a utilização ali do contrato, tá bom? E aí, lógico, né? Acho que eu não citei aqui, mas é importante até falar que também a gente tem pessoas de infraestrutura que também nos apoiam, né?
Então, caso a gente tenha alguma dificuldade com relação a Azure, alguma coisa de infraestrutura, então, além do analista funcional e do desenvolvedor, a gente também tem um time de estrutura que acaba nos dando um apoio. Então, é um time bem completo, tá? Com relação ao atendimento de vocês. Bem, hoje a Alpha People, né, como o Fábio também citou, a Alpha People trabalha, né, não só no Brasil, mas em outros países pelo mundo, né? E por conta disso, a Alpha People ela resolveu, né, ampliar ali o seu serviço de AMS para os outros países, na verdade, o atendimento. Então, se por algum motivo a empresa de vocês, né, utilizam a mesma aplicação no Chile, no México, nos Estados Unidos, na Dinamarca, no Reino Unido, nos Emirados, hoje a Alpha People ela conta com sede em outros países e a gente consegue fazer esse atendimento, já vem realizando esse atendimento de maneira conjunta com os outros times dos outros países, tá? Então a gente já consegue, não, desculpa, a gente já consegue fazer o atendimento num período ali quase estendendo 24 horas, né? Aonde a gente aborda ali o inglês, né, como idioma, o alemão, o espanhol e o português, né? Então, se a empresa de vocês tem a necessidade de fazer um atendimento, né, é, um atendimento em países diferentes, né, com uma vertical mais ampliada, hoje a Alpha People consegue já oferecer isso de maneira de âmbito global, né? E aí vocês também podem, tá? Centralizar aí o atendimento, o início do atendimento no único país. Se você falar, olha, eu prefiro que o atendimento comece pelo Brasil, o Brasil começa fazendo esse atendimento, fazendo a triagem daquele atendimento, procurando entender qual é a demanda, e a gente consegue fazer o escalation aqui para os outros países de acordo com a necessidade, tá? Só que lembrando que esse tipo de serviço, ele é um tipo de serviço que normalmente a gente dimensiona quando a gente está fazendo a contratação. A gente precisa entender a necessidade ali de cada um dos clientes para poder entender e poder envolver as outras sedes, até para que a gente consiga atender no fuso horário ou atender naquela localidade que caso seja necessário, tá? Hoje, né, então, como é possível ver aqui na imagem, esse é o nosso fuso que a gente consegue atender atualmente, né, e a tendência é que a gente consiga ampliar, chegar a 24/7, né? Então, caso tenha essa necessidade, nos traga aqui que a gente consegue apresentar uma proposta aí para que você consiga ter um atendimento completo. Bem, a rotina, né, de atendimento, ela é uma rotina bem simples, tá? Então, onde a gente, começando aqui do atendimento diário, né, a gente sempre faz algumas atualizações ali com os clientes através do nosso portal, né, que é uma coisa que a gente vai conversar, né? A gente faz o planejamento de orçamento ali pelo mês, né? Então, ou seja, vocês têm, eu vou em seguida mostrar para vocês aqui o nosso portal um pouco. Então, a gente trabalha com o modo de trabalho do MS é com um banco de horas, né? Então, em cima desse banco de horas, as aberturas de ticket, né, através do gerenciamento do backlog das atividades que a gente tem, a gente consegue fazer o controle de todas as atividades que vão estar lá, né, através de aprovação de orçamentos, que também fica no nosso portal, né? A gente consegue ordenar a entrega das atividades quase como se fosse uma metodologia ágil, né? A gente consegue fazer uma breve organização ali durante um mês, né, durante uma reunião executiva, né, juntamente com o nosso líder de soluções. A gente faz uma programação do que tem necessidade de ser entregue como atividade de melhoria de melhoria de sistema, né? A gente faz esse planejamento e em seguida a gente vai fazendo a entrega ao longo do mês. A gente sempre deixa uma reserva de tempo ali, normalmente quando a gente vai para casa, acontece algum incidente, haja necessidade de um apoio fora essas programações, né? E semanalmente o nosso sistema ele pode, né? Vocês podem solicitar, também vou mostrar isso para vocês. Vocês podem solicitar aqui de maneira semanal, vocês recebam alertas ali de quanto que vem sendo o consumo, como é que vem sendo o atendimento, o SLA, né? Além de poder acessar o próprio portal para poder fazer esse alinhamento, né? Logicamente, como eu disse, né, normalmente os nossos líderes de soluções, eles já têm alguma agenda com alguns clientes, né, fazem esse pequeno alinhamento semanal também, né, para poder dar um status report
e também fazer esse tipo de prestação de contas, né? Então, toda essa organização ela acaba sendo bem simples. Vocês vão ver ali na utilização do portal daqui a pouquinho, que fica muito fácil de gerenciar, não ultrapassando nenhum limite, fica fácil de gerenciar, de não ultrapassar nenhum limite, e vocês acabam tendo noção de quanto vem sendo consumido, e como vem sendo o atendimento, tá? Bem, vou falar aqui um pouquinho e já vou mostrar para vocês, inclusive, como é que funciona o nosso portal de atendimento, tá? Mas hoje o nosso portal de atendimento, ele é baseado no acesso por funções, então, ou seja, a gente consegue fazer o controle ali, no caso de um gestor e de um analista que vai acessar aquele portal, qual é o tipo de demanda que aquela pessoa pode ou não gerar, né? Então, por algum motivo, de repente, há necessidade de alguns analistas fazerem abertura de incidentes, né? Porque algum problema está acontecendo e somente o gestor pode fazer a solicitação de uma melhoria, né? De uma change request, né? As aprovações da mesma forma. Então, todo ticket gerado, o nosso time ele faz uma breve análise, né, sobre o atendimento e, em seguida, gera um orçamento. E aí você pode ou não aprovar aquele orçamento, né? E a mesma coisa, também dividido por nível de acesso, né? Sendo um agente ou um gestor, né? A aprovação do encerramento do ticket. Nenhum ticket ele é encerrado de maneira definitiva sem que vocês aprovem, né? E há alguns outros parâmetros aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Que vocês podem pedir para que eu faça a configuração, né? Durante a utilização do contrato de vocês, para que vocês recebam alertas, para que vocês possam aprovar ou não, se alguém pode aprovar ou não, quem são as pessoas que fazem o acesso, e até mesmo a questão da configuração ali do SLA, caso seja necessário algum ajuste, né? Que não esteja atendendo ali no contrato, né? E fora alguns relatórios. Vou trocar aqui a tela, tá? Só para que vocês possam visualizar. Então, não sei se já carregou para vocês, mas a primeira tela que eu estou mostrando aqui para vocês é a tela pós-login, né? Então, após efetuar o primeiro login aqui no nosso portal, vocês vão logo visualizar aqui o gráfico que liga a quantidade de tickets gerados no mês, quantidade de tickets resolvidos no mês, né? Também vão conseguir visualizar o budget de vocês. Então, imagina que vocês têm um budget de 200 horas, de 100 horas, 50 horas, todo esse budget vai sendo contabilizado aqui, né, logo na primeira página, para que vocês, assim que loguem, consigam entender ali como é que vem sendo o consumo, né? Do lado direito aqui, vocês visualizam já a aba de aprovações, né? Então, todo tipo de aprovação. Então, você tem aqui a aprovação de encerramento, né? Provavelmente aqui, poderia ter também aprovações de esforço, né? Como essa última aqui de baixo, né? Então, vocês podem vir aqui, logo na página principal, vocês podem vir aqui aprovar, caso vocês já saibam do que se trata, ou podem clicar aqui e acessar o ticket com a devida aprovação pendente, né? E aqui embaixo, né, os tickets que vêm sendo atualizados nos últimos dias, né? Quando a gente está falando diretamente do ticket, né, depois que a gente criou o ticket, a gente precisa fazer o gerenciamento do ticket, né? A gente vai visualizar aqui são divididos em três colunas as informações do ticket. Na primeira fica as informações de abertura, né, de quem foi que gerou, qual é o tipo de ticket, né, qual é a prioridade, né, qual o status atual, né. A gente pode taguear os tickets, isso fica a critério de você de como taguear. Então, de repente, você quer taguear o ticket como incidente, você quer taguear o ticket como quer taguear o ticket como problema de integração, quer taguear com o nome da área, não tem problema, porque isso aqui depois vai facilitar vocês na busca do ticket, lá na nossa parte de busca, até posso mostrar para vocês, mas vocês podem classificar o ticket para que fique mais fácil dentro da gestão de vocês, conseguir identificar do que aquele ticket se trata no ponto de vista de vocês, tá bom? Também é possível acrescentar pessoas que vão seguir, né, podem seguir, né, fazer o follow daquele ticket, ou seja, a gente pode acrescentar pessoas aqui que vão receber a atualização daquele ticket sempre que acontecer, tá? Então, quando houver atualização do status, quando houver inclusão de algum comentário, coisas do gênero, tá? E aqui nessa coluna central tem uma área aqui que eu gosto de chamar de timeline, né? Por mais que esteja nomeada como chat, normalmente aqui a gente vai ter não só a comunicação da pessoa, do analista do nosso time, como também a comunicação de vocês, tá?
Aqui eu posso escrever, eu posso colocar alguma tabela, caso eu acho que seja necessário, editar, como de fato é um editor ali um editor de e-mail, né? Até incluir algum print de imagem aqui, eu consigo incluir para que a comunicação fique mais fácil ali com o analista que vem te atendendo, tá? Não só isso, mas todo o consumo, toda atualização de status, aprovação, tudo isso vai ficando nessa linha do tempo. E aí vocês podem ali depois consultar e até mesmo ter uma noção de como isso vem acontecendo. Oi, Fábio. Oi, eu acho que aqui é um ponto importante, né? Normalmente a gente nosso canal como cliente, né? Na verdade, é canal do cliente com a Alfa de comunicação sobre, enfim, sobre os seus problemas, seus erros, ou suas necessidades de mudança, ou, enfim, demandas, ou desejos de melhorias. Ah, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui, já que nosso chat está tão tranquilo aí, para provocar, na verdade, e também curiosidade. O cliente necessariamente ele precisa vir no portal para fazer uma solicitação é, de, enfim, de um serviço do AMS. E essas são duas perguntas em uma aí. E caso ele tenha feito uma solicitação de serviço do AMS, ele só vai saber sobre essa atualização vindo aqui no portal para saber o status, ou tem algum outro canal que ele pode se comunicar com a gente, tanto para fazer uma solicitação quanto para acompanhar a evolução? Legal. Bem, com relação à criação, hoje é possível, tá, fazer a liberação da criação através de e-mail, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo para o cliente é que a gente faça a solicitação direto pelo portal, porque a gente tem todas essas questões de acompanhamento, mas se for necessário, a gente faz uma liberação para aquele cliente para que ele consiga fazer a criação de ticket por e-mail, tá? Não é uma coisa muito usual, porque de fato a gente sempre pede o acompanhamento no portal para que o cliente possa estar bem atualizado ali de como vem o andamento das atividades dele, né? E também do consumo, né? Como a gente trabalha com um banco de horas, é necessário que o cliente faça esse acompanhamento, né? E com relação à atualização, pode acontecer sim também. Toda comunicação que acontece aqui no nosso portal, ela envia alguma interação para o e-mail de vocês, e caso vocês venham responder por e-mail, né, automaticamente o sistema entende que é alguma comunicação e ele coloca aqui na nossa timeline, né? Então, esse tipo de situação pode acontecer quando, de repente, o usuário-chave ele está em alguma reunião externa, não está com fácil acesso ao computador, e ele precisa dar uma resposta porque o nosso analista aqui, de repente, está aguardando, né, para poder dar continuidade a alguma atividade, né? Ele consegue ali pegar o celular, olhar o e-mail pelo celular e dar uma resposta. Com aquela resposta, ela entra para dentro do nosso sistema e aí a vida que segue ali para ele conseguir, conseguir seguir com o atendimento dele, tá? Mas, de novo, eu Obrigado. sempre vou pedir para que o pessoal acesse o máximo possível, sempre pega no pé dos clientes para que acesse o portal, porque é importante eles fazerem esse acompanhamento de todas as atividades, né? Porque é importante ter essa noção de consumo, ter noção das pendências, porque aí sim a gente consegue, de novo, prestar o melhor serviço que a gente pode prestar para aquele cliente, tá? E aí, completando aqui, nessa parte aqui do nosso, pelo menos aqui do acompanhamento de ticket, aqui você também consegue visualizar, tá? A quantidade de horas que vem sendo consumidas naquele ticket e a quantidade de horas que vem sendo disponibilizadas naquele período, tá? Então, nesse caso que a gente vem olhando aqui, ó, então o budget ele tem uma validade de um mês, né? Com 500 e poucas horas aqui, então ele tem que consumir essas 500 e poucas horas até o final desse mês, né? Para poder, né? Para poder conseguir ali, né? Tem que consumir essas horas aqui dentro desse período, né? E com relação às configurações, né? Aqui a gente tem uma etapa aqui, que é a parte de SLAs e ajustes, né? Então, é um local onde o cliente ele consegue consultar como está configurado o contrato dele no portal. Então, aqui ele consegue visualizar todas as pessoas que estão cadastradas. Então, de repente, ele precisa verificar quem está cadastrado, até para pedir para desabilitar alguém que foi demitido e não foi notificado, né? Ele consegue visualizar os budgets, né? Então, ele consegue ver, ó, budget mês a mês, ó, como o que vem sendo submetido, o que já foi aprovado, ó,
quantos tickets foram criados naquele período até o final do contrato dele, né? Aqui ele vai conseguir ver os SLAs, né, de tempo de resolução ou tempo de atendimento, né? O tipo de SLA, tá vendo? A prioridade versus o tipo de ticket gera esse tipo de SLA, né? Aqui, ó, por exemplo, quem pode criar o quê, quem pode aprovar o quê, a quantidade de tempo consumido no mínimo por ticket, né? E aqui é a questão de comunicação. Aqui não estão todas as comunicações, mas, por exemplo, toda vez que uma pessoa, toda vez que o ticket owner, né, ou seja, o responsável, cria um ticket, ele tem que receber um e-mail, os seguidores têm que receber e-mail, né? Quando uma mensagem pública é incluída lá, todo mundo, quem recebe essa mensagem, né? Quando há uma troca de analista do meu time, você tem que receber mensagem ou não tem que receber, né? Quando quando há uma solicitação de horas, né? O gerente tem que receber essa solicitação também. Então, tem alguns alertas aqui que a gente consegue configurar para que vocês consigam receber ou não. De repente, aqui hoje, ó, toda vez que um ticket novo é criado, o gerente da área ele tem que receber, o gerente do cliente tem que receber. Às vezes, o gerente, o gestor, ele não quer receber, ele só quer a aprovação de horas, porque para ele o importante é aprovar ou não as horas. Mas toda vez que um ticket é criado, para ele não é importante. Então a gente consegue fazer esse controle, né, através do nosso portal também. Então, além do controle de que tipo de ticket vai ser criado, se ele pode ou não aprovar as horas, até a questão do nível de comunicação, hoje a gente consegue fazer essa gestão aqui no nosso portal. Beleza? E lembrando, né, esse portal, o intuito dele é um portal para o cliente. Então, o intuito é que ele continue a crescer, né? Outros tipos de relatórios vão ser criados, outros tipos de informações serão inseridas, né? Então, ele é um portal que ainda continua em constante evolução, tá? O intuito é que esse portal ele chegue até um nível de atender também as equipes de projeto. Então, fazer o acompanhamento de atas e outras coisas, em breve virão para cá, né? Estão aí no roadmap de serem integrados aqui nesse portal. É, Bem, então, quais são os principais, né, os benefícios aqui com relação à utilização do AMS? Então, a gente tem uma pequena matriz aqui, né, com relação a isso, mas assim, bem, resumindo bem, isso evita que o cliente, ou seja, vocês, tenham alguns problemas com relação à manutenção de uma equipe interna ou uma equipe estendida, né? Ou seja, todo tipo de problema, por exemplo, de ter que fazer entrevista, de ter que fazer onboarding, né? De ter que fazer ali a transição de conhecimento para uma pessoa nova quando ela chega, né? Então, toda aquela questão de você ter que ter dentro da tua equipe, você já não tem mais isso, né? Então, isso fica tudo aqui dentro do time dentro do time do AMS, né? Tem dentro da área de serviços gerenciados, né? Então, quando um problema acontece, quando alguma necessidade, alguma mudança, alguma evolução, alguma coisa que às vezes acontece em outro cliente e não aconteceu com vocês, tá? De repente, algum problema que aconteceu porque aquela tenant recebeu uma atualização antes da sua. A gente, de repente, não foi informado pela Microsoft de um possível problema, mas a gente pega porque aconteceu em outro lugar primeiro. A gente sanou aquele problema e agora a gente tem possibilidade de sanar no teu ambiente antes que aconteça, né? Muitas vezes essa comunicação não vai acontecer internamente, porque vocês estão somente no ambiente de vocês, né? Então, toda essa questão de contratação, até o controle do atendimento, a escalabilidade do atendimento, ela fica aqui dentro, né? Então, se você falar assim, olha, William, eu quero que o seu time inteiro me atenda, beleza? Eu quero que você ponha todos os funcionários, desenvolvedores para me atender. O que eu falo o atendimento ele é igual a torneirinha. Quanto mais gente eu coloco, maior eu consumo, mais eu consigo. Eu faço essa escalabilidade de acordo com a sua necessidade. Então, havendo a necessidade de colocar mais gente para a gente poder fazer mais rápido essa entrega, a gente vai sentar ali e vai fazer esse aumento ou diminuição de equipe de acordo com a sua necessidade. Beleza? É... Só aqui. Fábio, acho que agora é contigo aí, tá? Você quer puxar aí de novo? Obrigado, Will. Valeu, obrigado, pessoal. Pessoal, estamos quase no nosso finalzinho aqui, então segurem um pouco aí que a gente já está chegando
a conclusão, mas eu queria dar duas palavrinhas aí bem rápidas. Isso que o William trouxe para a gente é bem importante com relação a essa questão de conhecimento comum, né? Essa semana mesmo a gente recebeu duas comunicações da equipe de tecnologia interna da Alpha People, informando o impacto nos clientes que pode vir a acontecer num futuro breve, alguns meses. E isso já foi comunicado a todos. Então, assim, a comunicação nem se dá só no nível técnico com a equipe de sustentação ou gerenciamento de AMS e serviços, é global. Então, estamos todos alinhados em prevenir algumas surpresas, né, e planejar junto com os clientes o que está vindo pela frente. Entendam, esse modelo ele não é aplicado só no Brasil, tá? Esse modelo é aplicado no mundo todo. Inclusive, a nossa oferta ela está alinhada no mundo todo. Os modelos, os templates que a gente usa para abordagem com o cliente são alinhados no mundo todo. É uma prática que já vem tendo sucesso há muito tempo. Em 2020, eu fui chamado pela liderança da Alfa para tentar trazer uma melhoria para a nossa área de sustentação. E a gente foi, junto com a equipe da Alfa na Holanda, na Alemanha e em outros lugares no mundo, trabalhamos aí em trazer para o Brasil também esse modelo e depois divulgar ele no mundo todo. Esse modelo vem amadurecendo, o impacto para os clientes foi absurdo. Na época a gente estava com alguns clientes não percebendo o valor e caindo naquele momento de descida, né, do valor da aplicação. E aí a gente conseguiu trazer essa percepção, esse trabalho junto com isso. Mas naquela época, quando eu fui desafiado para trazer essa melhoria aí, né, e aí a gente sentou, o William também junto para a gente desenvolver, a mensagem que já vinha de alguns lugares que estavam aplicando esse modelo, ou modelo parecido do MS, é porque o próprio modelo já amadureceu. É que em alguns lugares, em outros países, em torno de 50% das melhorias pós-projeto estavam sendo desenvolvidas não em um novo projeto, mas de forma contínua num contrato AMS. E a gente tem clientes assim já hoje. E grande parte, se não todas as melhorias que ele vem aplicando estão no projeto. Ou seja, não pensem só em suporte. Tá? A gente fala muito de tickets, porque ticket é uma referência, é uma forma da gente registrar a demanda e a solicitação. E ter todo o processo de SLA, e como o William falou. Mas assim, pensem em melhorias também. Então, pequenas melhorias, de forma mais rápida, são atendidas, e se for feito de forma contínua, a evolução é feita de forma contínua e mais suave. É diferente de você acumular um backlog grande, sentar comigo, eu vou ficar feliz, porque eu vou fazer uma nova venda de um novo projeto para vocês. Mas assim, é acumular um backlog grande, sentar comigo e a gente desenvolver um novo projeto para aquelas melhorias que vai ter todo um processo de ciclo de vida de novo. Né? Então a gente pode diminuir esse ciclo de vida todo e fazer isso de forma contínua. Pode falar, Will. Eu acho que até interessante, nós temos clientes aqui de longa data, que o nível de maturidade do uso da aplicação já é bem alto, né? E aí, praticamente, o que nós fazemos aqui é só a continuação da evolução do sistema. A gente mal recebe tickets com relação a problemas, né? Ou com algum tipo de incidente, porque a maturidade do sistema já alcançou, todos os usuários eles já estão acostumados com a plataforma, a quantidade de erros que acontecem são baixíssimos, e praticamente o que o cliente tem contratado aqui é utilizado apenas para evoluções sistêmicas, né? E assim ampliando ali o uso da aplicação, né? Então tem um cliente nosso aqui que utiliza um volume ali médio de 150, 160 horas mês só para esse tipo de coisa, só para poder fazer as customizações. Então a gente organiza ali uma fila de prioridades com ele, então ele coloca todo o backlog dele ali de um período, né? A gente organiza com ele em reuniões semanais ali, né? O que há de necessidade de ser desenvolvido. E em seguida a gente vai fazendo essas entregas. Então a gente tem um período certo de deploy, né? A gente tem um período certo ali de homologação.
Então, não é apenas a questão de tratar, como o Fábio disse, de problemas, né, de tickets de incidente, né? A gente também tem um foco muito grande aqui de continuar a evolução sistêmica do cliente, né? Sendo o CRM, sendo o RP, não importa. O foco ele não é apenas para apagar incêndio, né? Mas também é um foco para continuar construindo e edificando ali a aplicação dentro da empresa de vocês. Ótimo. Obrigado, Will. É, exato. É o melhor dos mundos, né? A gente recebendo aí essas demandas qualificadas quando o cliente já atendeu um nível de maturidade mais evoluído aí e a gente ajudou a promover essa maturidade. Pessoal, para a gente fechar aqui, eu vou falar só um pouco sobre o modelo comercial, né? Então, como é que eu faço para contratar um AMS com a Alpha People, né? Como é que eu, como é que eu contrato, como é que eu gerencio? A parte de gestão em si toda, você faz via portal mesmo, mas o modelo em si, ele tem a ver com que centro operacional você vai querer utilizar. Então, por exemplo, primeiro eu tenho que decidir, eu tenho operações no Brasil, na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, não sei. Você define qual centro que você vai utilizar, qual o fuso horário que você vai utilizar, se você tem, por exemplo, particularidades de dias que não tem operação naquele período, e como você vai querer consumir esse contrato para cada centro operacional desse, tá? Então, primeiro começa com a definição do centro operacional que você vai utilizar. Eu quero consolidar todos os tickets em um centro operacional único e internamente a gente absorve esses outros tickets dos outros países. Enfim, é adaptável, né? A gente tem um modelo de oferta. A nossa proposta ela vem com a explicação de cada serviço daquele que o Will mencionou, quais os serviços estão incluídos, cada serviço, como você consome, como você usa aqueles serviços. A gente tem dentro do modelo, você cria um comprometimento de 1 a 12 meses, por exemplo. Eu quero ter um contrato com vocês de 6 meses e define qual orçamento que você quer conhecer durante esse período. Ou seja, por enquanto eu estou com uma operação mais simples, eu só vou consumir 40 horas por mês, planejo consumir 40 horas por mês durante esses 6 meses ou esses 12 meses. Eu cheguei no segundo mês, eu já precisei de mais 8 horas ali. E agora, como é que eu faço? Eu vou pagar uma hora extra? Todo o contrato da gente, ele permite você ter um atendimento aí, pelo menos do SLA, em até 20% acima das horas contratadas. Então, pelo menos o seu SLA vai estar garantido. Além disso, a gente precisa analisar, porque a gente tem profissionais dedicados para esse pacote, para essa quantidade de clientes, para essas demandas. Mas existem horas adicionais, né, que podem ser contratadas de forma programaticamente, ou você pode estabelecer um ajuste. Você pode aumentar. Então, por exemplo, eu agora estou tendo um go live de um projeto do SAP. Tem nada a ver com a nossa plataforma, mas tem duas integrações que talvez impactem com o meu CRM da Microsoft, que é suportado pelo AMS da Alpha. Para garantir, eu vou aumentar, em vez das 40 horas, eu vou botar 80 horas nesses 2 próximos meses e depois eu volto para as 40 horas. Só para eu poder ter uma garantia de mais disponibilidade da equipe da Alpha me atender, caso eu precise, porque eu estou tendo um impacto grande na minha operação. Então você consegue mobilizar e mover esse orçamento programado durante o ano sem problema. Então você consegue aumentar uma quantidade de horas por 2 meses, contanto que tenha um período de aviso com antecedência, e também reduzir para a hora que o consumo que você quer seguir no restante do contrato. Tá? Então, a diferença em você ter um contrato com orçamento planejado e conhecido é muito grande quando você tem um apoio junto. A gente sabe, tem clientes que nos procuram que não tem ainda um contrato assinado, e aí o tempo de resposta a alocação de profissionais chega a demorar um pouco, dependendo da especialização dos profissionais. Eu preciso de um arquiteto com conhecimento avançado em inteligência artificial para atender uma demanda para a semana que vem.
Talvez eu consiga, talvez eu não consiga, talvez eu precise aí de 3 semanas aí para alocar um profissional desse. Então, assim, mas eu tenho um contrato OMS, então seu ticket vai ser atendido dentro do seu SLA. Aí é um problema nosso em garantir essa resposta para você, porque você tem um SLA contratado, tá? Entendam, não estou falando de problema, estou falando de demandas, de change, de mudanças, de adaptações, de customizações, né? Então, esse é o nosso modelo comercial, tá? Se quiser conhecer um pouco mais, a gente tem as propostas, a gente pode sentar com vocês, apresentar toda a proposta e definir com vocês qual é o melhor cenário que você gostaria de iniciar com um contrato de gerenciamento da sua aplicação de forma inteligente, a longo prazo. A gente tem algumas parcerias a longo prazo, tá? Já estão com a AMS funcionando, né? No mundo todo. Então, nossa pesquisa de satisfação aí traz, né, um nível alto de resposta e representa aí em torno de 25% do negócio da própria Alpha People, tá? Então, são muitos clientes que a gente tem atendendo no Brasil e no mundo. E, como eu falei, o próximo passo aí é entender aí nosso serviço. Eu posso compartilhar com vocês a descrição do serviço. A gente tem não só o nosso modelo de proposta, mas tem toda a descrição do serviço ponta a ponta que você pode obter para entender como funciona. O ideal é que a gente esteja junto com vocês para explicar, tirar umas dúvidas, e depois a gente disponibiliza o modelo de serviços para vocês entenderem, e já pode disponibilizar também já um template da proposta para vocês entenderem a estrutura e seguir adiante, tá? E definir os detalhes específicos, né, o escopo, os centros operacionais, a equipe, e assinar o contrato e seguir com essa gestão integrada. Lembrete especial para vocês. A Microsoft ela vem trazendo incentivos com investimento da própria Microsoft através dos parceiros qualificados. A Alpha é um dos parceiros qualificados com a Microsoft, e a gente pode oferecer serviços para vocês através de investimento Microsoft. A Microsoft paga a Alpha e a Alpha executa um serviço para o cliente não paga nada nesse processo. Então, existem vários modelos de investimento que a Microsoft oferece. O detalhe, os investimentos são oferecidos para clientes Microsoft, ou seja, você tem que ter já um contrato, um licenciamento e junto com a Microsoft. Existem cenários específicos, tá? Como é que funciona isso? Tem essas tecnologias, né, que eu posso, já tenho o Microsoft, inteligência artificial da Microsoft, um Copilot, contratei tantas licenças do Copilot, eu tenho o Power Platform lá, Power Apps, eu tenho o Microsoft Dynamics, CRM, RP, Customer Engagement, enfim, as outras. Quais são as atividades possíveis que tem? Workshops, visão, avaliação do valor, MVP, a gente pode criar um MVP, um produto, que vá ser utilizado em ambiente de produção. Centro de excelência, muito importante aqui o centro de excelência, né? Avaliação de migração e outros. Você notifica a gente que tem o interesse, a gente analisa seus pré-requisitos, define qual a tecnologia que a gente vai atuar e a gente manda um pedido à Microsoft. A Microsoft aprovando, depois que a gente faz, a Microsoft aprovando, a gente tem 90 dias aí para trabalhar essa execução e reportar à Microsoft a execução. O cliente vai dar um ok, dizendo, foi feito, muito legal. A Microsoft paga a Alpha People esse processo, tá? Então, quem tiver interesse, falar sobre investimento Microsoft para o seu negócio, você que já é cliente Microsoft, já tem algumas licenças contratadas, nos procurem. A Microsoft, esse ano, só para vocês terem uma ideia, de investimento em inteligência artificial. Lembre-se que o ano fiscal da Microsoft encerra em junho, né? Nesse período fiscal, ela quase conseguiu. Os clientes consumiram quase todo o budget da Microsoft de inteligência artificial em demandas através dos parceiros. A gente tem vários clientes que estão aí sendo beneficiados com esse cenário, tá? Então, procurem a Alpha, a equipe da Alpha, para entender um pouco mais sobre isso e se beneficiar. E também não esqueçam de nos contactar sobre o OMS. Eu encerro aqui a nossa apresentação e
deixo o canal aberto para a gente tratar algumas perguntas, dúvidas que vocês queiram fazer. Pessoal, muito obrigado. A equipe vai entrar em contato com vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer um pouco mais, a gente está à disposição. Ficarei feliz em apresentar, em conversar com vocês, apresentar todo o modelo, disponibilizar a descrição de todo o modelo para vocês analisarem aí a possibilidade da gente seguir ajudando vocês a evoluir aí com o processo de maturidade da aplicação.